com ele. Era a pior morte que podia existir na época, porque a pessoa ela sofria ali naquela cruz. Ela não era morta no mesmo momento. Demorava até acontecer a morte da pessoa. Então era a pior morte que tinham, e eles faziam aquilo para que outras pessoas pudessem ver e não desobedecer nenhuma ordem romana da época. Então é uma das piores mortes que o Senhor sofreu por mim e por você. Tem uma carta que eu queria ler agora, é uma carta grande, que eu ouvi numa pregação, e eu não achava em nenhum lugar, então eu fui ouvindo e escrevendo tudo. E ela fala exatamente de como era a crucificação naquela época. E eu queria ler para vocês entenderem um pouco. A crucificação era destinada a infligir a quantidade máxima de vergonha e tortura da vítima. As crucificações romanas eram realizadas em público, para que todos vissem o horror e fossem desencorajados de ir contra o governo romano. Carregava o instrumento de sua própria morte, era como cavar o seu próprio túmulo. Quando a vítima chegasse ao local de crucificação, ela seria despida para envergonhá-la ainda mais. Então ela seria forçada a esticar os braços na trave, onde seriam empregados os pregos, eram martelados nos pulsos, mas não nas mãos, para que não saísse rasgando. A colocação dos pregos nos pulsos também causavam dores insuportáveis, pois eles pressionavam grandes nervos que corriam para as mãos. Depois de prender a viga na trave, os executores pregavam os pés da vítima na cruz, normalmente em pé, em um em cima do outro, no meio e no arco de cada pé, com os joelhos levemente dobrados. O objetivo principal de pregar os pregos era infligido. Uma vez que a vítima fosse presa à cruz, todo o seu peso era suportado por 3 pregos, o que causava dor na parte superior do corpo. Os braços da vítima eram esticados de forma a causar câimbras e paralisias nos músculos do peito, impossibilitando a respiração. A crucificação geralmente levava a uma morte lenta e dolorosa, no fim das contas, a morte por asfixia. Uma vez que a vítima perdia as forças para continuar se levantando para respirar. Para acelerar a morte, as pernas da vítima podiam ser quebradas, o que impediria de se empurrar para cima para respirar, e assim a asfixia ocorria logo depois. Então, para nós, muitas vezes, a gente sabe que é doloroso, a gente sabe o que aconteceu, mas aqui conta detalhadamente como era feito a morte de cruz. Então, vocês conseguem entender o quanto que Jesus sofreu, o que é a crucificação, o que ele passou e o que ele sabia que ele ia passar, porque ele sabia que era o propósito que ele tinha vindo cumprir na terra. E aqui fala que os joelhos foram quebrados, mas a gente sabe que de Jesus não foram quebrados nenhum osso. Então eles faziam isso para ser mais rápido. E aqui fala que eles colocavam a pessoa onde? Em público. Que era o quê? Para as pessoas virem. Era para causar o quê? Vergonha. A pessoa era despida, ela ia nua, para causar mais vergonha ainda. O nosso Senhor merecia ter passado tudo isso que ele passou na crucificação. E por que ele teve que ser crucificado? Eu queria que você colocasse para mim Deuteronômio 21, do 22 ao 23. Se um homem culpado de um crime digno de morte for morto e pendurado em um madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Por que o Senhor ele foi morto dessa maneira? Porque era uma morte o quê? Maldita. Era para eu e você estarmos lá.
Ele foi lá por causa do peso do meu e do seu pecado. Era a pior morte que podia acontecer naquela época. Então nós éramos o quê? Nós não tínhamos valor nenhum. Nós éramos o quê? Malditos, porque nós estávamos debaixo de um pecado. Mas o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para que eu e você não tivesse que passar por isso. Eu queria que você colocasse também para mim Isaías 53, do 4 ao 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amados, ele carregou todo o peso do meu e do seu pecado. Aqui fala que para nós termos a paz, ele foi castigado, ele foi esmagado. Vocês conseguem ver que foi a pior coisa que poderia acontecer, a pior morte que poderia ter naquela época. O Senhor pagou por mim e por você. Sabe quem passava por essa morte? Quem desobedecia. Era uma consequência. E o que Jesus fez para passar por essa morte? Você consegue se colocar nessa noite no lugar de Jesus? Por isso que muitas vezes quando a gente ora e a gente fala que as nossas doenças já foram levadas, as nossas enfermidades, e que é para nós declararmos a cura sobre a nossa vida, que o nosso pecado já foi perdoado, que é para nós sermos livres, libertos e vivermos a palavra do Senhor e vivermos o Evangelho. Sabe por quê? Eu e você não precisamos passar por nada disso, e muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Jesus fez por nós. Para nós termos paz, para nós sermos libertos, ele precisou sofrer tudo isso para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. E por que que eu e você às vezes pecamos consciente de que estamos pecando? Porque nós vamos pecar todos os dias. O Senhor sabe, mas tem coisa que a gente fica e continua porque nós escolhemos. Por que que você tem escolhido isso se Deus já te libertou? Se ele já morreu naquela cruz, se você é livre para escolher viver nele, viver uma vida com ele, se ele já pagou todo o preço pelo pecado, porque muitas vezes eu e você passamos por situações e consequências que não éramos para nós passarmos, porque nós escolhemos pecar, ou porque nós continuamos escolhendo fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Que tem consequências que nós passamos na nossa vida porque nós escolhemos. E nós não precisávamos passar, porque ele já passou por nós. Você consegue entender aquilo que Jesus fez por mim e por você? Que não é só, ele morreu na cruz para que eu tivesse, para o meu pecado ser perdoado. Não, ele sofreu. Aquilo que ele passou foi difícil. E sabe qual que é o X de tudo isso? É que eu e você não tínhamos nada que pudéssemos fazer para nos achegarmos a Deus. Tinha um abismo entre nós e Deus, porque o homem estava pecando, porque o homem estava desagradando ao Senhor. Então não tinha nada que nós pudéssemos fazer para nos remedir com Ele. Somente o quê? Ele morrendo por mim e por você, para que nós pudéssemos ter de novo, essa aproximação com o Senhor. Para que nós pudéssemos de novo ter o nosso tempo, porque quando Jesus morre, o que acontece? O véu rasga de cima a baixo e você passa a ter acesso direto. Se ele não tivesse morrido, isso não teria acontecido. Por isso que é importante, nós devemos valorizar aquilo que o Senhor fez. Não é só um feriado, não é só a Sexta-feira Santa, como dizem. É tempo de nós pararmos e refletirmos. E não é só nesse dia, como o pastor falou, né, que as pessoas muitas vezes fazem jejum só nos 40 dias e depois volta. Não. É uma vida diária com o Senhor. É refletir todos os dias. E é ser diferente, buscar a diferença, porque Ele fez diferente por mim e por você. Porque Ele sofreu por mim e por você. Eu queria ver que agora você colocasse para mim Marcos 15, do 16 ao 20.
Eu falei errado. É Marcos 8, do 31 ao 34. Tem um versículo antes. Então, amados, nós falamos do que é a crucificação. Eu tentei fazer por tópicos, igual o pastor Vitor faz, ele me ajudou. Mas, às vezes eu fico meio perdida. Nós falamos o porquê que o Jesus teve que ser crucificado. E agora eu vou falar de uma coisa que muitas vezes nós falamos, que é o quê? Carregar a nossa cruz. Ah, essa é a sua cruz. Carrega a sua cruz. Nós ouvimos hoje muito isso, né? Essa é a sua cruz, tem que carregar a sua cruz. O que é carregar a nossa cruz? Então, 8, do 31 ao 34. Então ele começou a ensiná-los. O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe do sacerdote e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que acontece? Jesus estava falando para os discípulos tudo aquilo que ele ia sofrer. E aí Pedro, eu acredito que tem o quê? Pedro repreendeu. Então Pedro fez o quê? Não, o Senhor não vai passar por tudo isso. Como o Senhor fica falando que vai sofrer tudo isso? O Senhor não merece sofrer tudo isso. E o que Jesus fala para ele? Afasta de mim, Satanás. Porque o Jesus sabia qual era o propósito dele nessa terra. Ele sabia que a cruz que Deus estava dando para ele não era como um fardo, mas era o propósito dele na terra. E muitas vezes nós vemos a cruz como um fardo, e a sua cruz não é um fardo. A sua cruz é o propósito que Deus quer que você cumpra nesta terra. E o que ele fala ali para eles? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É não fazer a tua vontade, é dizer não para você verdadeiramente, é você muitas vezes não querer ir, é muitas vezes você se calar porque Deus está mandando você ficar quieto, é você pedir perdão porque Deus está falando que é para você pedir perdão, é para você não julgar e orar porque Deus está te dando uma ordem, é para você fazer a vontade do Senhor, negar a si mesmo. Os discípulos largaram tudo para ir com Jesus, tudo, eles negaram tudo. Todo conforto, tudo, para fazer o quê? Aquilo que Deus tinha para a vida deles. E aí ele fala, tome a sua cruz, eu estou te dando um propósito, e siga-me. E seguir ele é você cumprir o propósito que Deus tem colocado sobre a sua vida. Então para de olhar e ver como a cruz é um fardo na sua vida e começa a olhar a cruz como o propósito que Deus te deu, para viver a vontade dele, para fazer aquilo que ele tem para você e não aquilo que você quer. Amados, eu estava assistindo a série com o Victor The Chosen, acho que muita gente está assistindo, e ali a gente consegue ver um pouco, né? Porque aí mostra, né? Eles dormiam no chão. Eles estavam ali, muitas vezes eles nem sabiam se ele ia ter o que comer. Eles não tinham conforto nenhum, mas eles estavam andando com Jesus. E porque muitas vezes eu e você queremos ter o conforto do que andar com Deus. Porque muitas vezes eu e você escolhemos o comodismo do que viver uma vida com Deus. Mas aqueles discípulos, aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas viveram algo que as outras nunca viveram. Eles viram algo que aquelas pessoas não viram, porque eles estavam vendo o milagre acontecer de perto. Porque eles estavam andando com ele. E sabe o que eu quero te dizer? Se você continuar no seu lugar de comodismo, você não vai viver o milagre que Deus tem para você. Se você continuar no lugar que você acha que está bom, você não vai viver experiências sobrenaturais com Deus. Se você continuar andando e vivendo da sua maneira, você não vai contemplar uma vida nova com Deus. Muitas vezes nós falamos aqui de viver algo novo. E realmente o algo novo vem para aqueles que querem viver a vida com Cristo. Para aqueles que querem negar as suas próprias vontades para viver aquilo que Cristo quer.
E muitas vezes a gente acha que não vive o novo porque Deus não me deu o novo. Não, é porque você não ouviu a direção que Deus tem para você. Ou você até ouviu, mas você não quer seguir. Você prefere ficar com aquilo que você acha que é seguro. E Jesus nessa noite está te chamando para caminhar sobre as águas com Ele. Para sair da segurança e ir para o lugar que Ele tem para você. Para sair das suas ideias, daquilo que você acha que está bom e viver aquilo que Deus tem, os sonhos dele. Na palavra do Senhor fala que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso. E porque muitas vezes a gente se baseia só no nosso e acha que está bom. Senhor, está bom assim mesmo, é assim mesmo todo dia, eu faço isso. Não. Viver com Deus é viver novidade de vida, mas é para aqueles que querem. Para aqueles que saem do barco. Só saiu do barco Pedro. Então só Pedro caminhou sobre as águas. Os outros não. Só vive experiências novas com Deus quem tem coragem para sair do lugar que está para o lugar que o Senhor te chamou para estar. Você tem que ter coragem. Mas não é para sair do lugar que você acha que Deus te chamou. Porque muitas vezes a gente acha, né? Não, Deus está falando para eu fazer isso. E muitas vezes Deus não te falou nada. É a direção do Senhor. É você fazer as coisas segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. E segundo aquilo que Deus te chamou. E não o que você acha que está bom para você. Carrega a sua cruz. E cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida. Ouça a voz dele. E segue ele. Para onde ele tem te chamado. Muitas vezes parece até loucura. A mensagem, né, de Deus, as coisas que às vezes Deus fala conosco, a gente fala, não, Jesus, é muita loucura eu fazer isso. Mas se Deus está te chamando, é porque Ele sabe aquilo que é melhor para você. Eu queria que você colocasse agora para mim Marcos, do 15, do 16 ao 20. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpuro e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram para fora a fim de crucificá-lo. Acho que é até aqui, né, que eu falei. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi o quê? Humilhado. E detalhe, Jesus tinha poder para qualquer hora parar tudo aquilo e falar, eu não preciso passar por isso. Mas ele o quê? Ele se esvaziou da sua glória, da sua magnitude. Ele não usou o seu poder de Deus, de operar milagres, mas ele foi quieto. Ele ficou o quê? Calado, porque ele sabia o propósito ao qual Deus tinha o chamado. E aí sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente está fazendo a vontade do Senhor e uma pessoa fala de nós. Alguém nos aponta, ou alguém vem para desanimar, e aí sabe o que a gente faz? Eu vou parar tudo mesmo, eu não vou mais, porque não adianta, olha lá o que estão falando, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu comecei a trabalhar na casa dele, e aí alguém já está me apontando, ou alguém já está fazendo fofoca, então eu não vou fazer nada. Olha o que Jesus fez. Ele não usou o seu poder, mas ele permaneceu aonde Deus falou que era para ele estar. E por que você quer sair da onde Jesus te colocou? E por que você acha que você não merece passar por isso? Quantas vezes a gente não fala isso? Eu não mereço passar por isso, não. De verdade, eu não mereço. Você sabe se você não merece? Jesus merecia passar por aquilo que ele passou? Muitas coisas você vai passar coisa que você não merece mesmo. Mas está no processo. Ele ficou quieto, ele não usou o seu poder de Deus. Ele não fez nenhum milagre, ele não parou todos aqueles e falou, não, agora eu não vou mais. Não. Ele poderia, com uma palavra, mudar tudo. Sabe por quê? Ele foi obediente ao que Deus tinha para a vida dele. Ele permaneceu naquilo que Deus colocou no coração dele, naquilo que Deus designou ele para fazer. E por que você quer sair da onde Deus te colocou? Por que você quer tomar suas próprias ações e atitudes? E fazer da sua maneira?
Ele foi humilhado. Passavam e zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e batiam sobre ele. E ainda zombavam dele, porque falava, se você é Deus mesmo, por que você não se salva? Por que você não faz nada agora? E ele não fez nada. Interrogaram ele. Amados, preferiam libertar um assassino, que era Barrabás, do que Jesus, que não tinha cometido nenhum acidente, que não tinha cometido nada de errado. Por quê? Era o propósito que ele viria cumprir nesta terra. E por que você acha que o propósito de Deus para a sua vida muitas vezes está pesaroso? Por que você acha muitas vezes que está difícil? Por que muitas vezes você quer dar um alívio e sair do propósito que o Senhor tem? Por que quando alguém aponta ou fala, você já se sente fraco e acha que você não... não, eu não vou aguentar isso não. Jesus aguentou muito mais por mim e por você. E se ele veio em forma de homem, como carne, foi para mostrar para mim e para você que se ele passou por tudo isso, nós também temos força para passar. E nós não passamos nem metade do que Jesus passou. Nós não passamos nem metade daquilo que ele sofreu. Mas ele veio em forma humana para dizer para mim e para você que se ele suportou, nós também temos condições de suportar. Sabe por quê? Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus e nós temos Deus. O nosso Deus, ele é triuno e ele tem todo o poder. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos basta. Se Deus te deu uma ordem, se Deus colocou um propósito no seu coração, ele te basta. Apenas ouve a palavra dele e obedece aquilo que ele tem mandado você fazer. Glória a Deus, aleluia. E eu queria terminar agora, coloca para mim, Vá, Lucas 23, do 44 ao 46, por favor. Já era quase meio-dia, e houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O que a crucificação nos mostra nessa noite? Reconciliação. Nós estávamos afastados do Pai. E nós sozinhos não tínhamos como retornar para o Pai. Mas quando ele morre, aí sim, o véu é rasgado de cima a baixo. E nós conseguimos ter uma aproximação com ele. E nós conseguimos nos reconectar com ele. E isso é um presente para nós. E muitas vezes nós não usamos isso que o Senhor nos deu. Nós não nos relacionamos com ele. Você só vai experimentar isso a partir do momento que você ter relacionamento com o Senhor. A partir do momento que você dobrar o seu joelho e você orar. A partir do momento que você se entregar. E amados, isso está disponível para todos. Até o pior pecador, até aquele que teve o pior pecado. O Senhor, ele tem poder para perdoar o seu pecado. Se você verdadeiramente se converter a ele, se arrepender daquilo que você fez, o Senhor, ele tem poder para te perdoar e para te trazer de volta para o caminho dele. E isso só é possível porque ele morreu naquela cruz. Então você consegue entender a importância da morte do Senhor para as nossas vidas? Nós podemos conversar com ele, nós podemos ter acesso, comunhão com o Senhor, nós podemos viver uma vida verdadeiramente aos pés do Senhor, nós podemos ser transformados e mudados e vivermos a palavra dele por aquilo que ele fez, porque ele nos ama, ele fez tudo isso por amor. Ele fez tudo isso porque ele me ama, porque ele te ama. E nós, muitas vezes, não damos valor para aquilo que Deus fez por nós. Nós, muitas vezes, vivemos da maneira que nós achamos que está bom.
O Senhor, Ele nos mostra o quão pecadores nós somos. Mas Ele nos mostra o quão Ele nos ama e o quanto nós podemos ter uma vida com Ele, sermos transformados e mudados. Tinha um ladrão ali, um criminoso na cruz. Não sei se ele era ladrão, mas era um criminoso ali na cruz. E um deles aponta para o Senhor e fala, ué, se você é Jesus mesmo, por que você não desce e salva você e salva nós? E o outro fala, nós estamos aqui porque nós fizemos algo errado, mas ele não fez nada, ele não merecia estar aqui. E aí ele olha para o Senhor e fala, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor fala para ele, hoje mesmo você estará no paraíso. Houve mudança de direção, houve arrependimento. E mesmo ele sendo um criminoso, e mesmo ele tendo pecado e tendo feito ali coisas piores, porque ele estava naquela cruz merecendo por uma consequência, o Senhor perdoou e o Senhor trouxe ele de volta. E quem somos nós para muitas vezes julgarmos o nosso irmão e falarmos se ele merece ou não o perdão do Senhor? Ah, Senhor, ele fez isso, eu acho que ele não merece não. Ah, Senhor, não, porque ele... Quem somos nós? Para o Senhor não é pecado pequeno, nem pecado grande. Nós é que classificamos dessa forma. Mas há perdão para todos aqueles que se voltarem para o Senhor. E não é só perdão, é transformação de vida. É vida nova com Ele, é mudança. Porque um daqueles criminosos teve a sua vida totalmente mudada e transformada, porque ele foi o quê? Viver algo que ele nunca viveu antes, estando no paraíso com Deus. E o outro que não se arrependeu? O Senhor está dando oportunidade para nós nos arrependermos daquilo que não agrada a Ele, daquilo que nos afasta dEle. Ele fala que Ele tem perdão para as nossas vidas e Ele tem uma vida nova para mim e para você. A partir do momento que você aceitar, a partir do momento que você se entregar para Ele, a partir do momento que você entender e valorizar aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Para finalizar, eu quero que você coloque 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então eu quero te dizer que a mensagem que foi passada ali na cruz, aquilo que aconteceu na cruz, é poder para mim e para a sua vida. Aquilo que o Senhor fez naquela cruz é uma mensagem de poder e de transformação e mudança de direção. Então não tenha medo de viver aquilo que Deus tem para você. Para de querer viver a mesma coisa e começa a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Só quem pode mudar verdadeiramente é o Senhor. Mas se eu e você aceitarmos a mudança dele. Nós só podemos viver algo novo, como é falado aqui nessa noite, a partir do momento que eu e você aceitarmos viver o novo de Deus. A partir do momento que nós aceitarmos aquilo que Ele fez, o sacrifício que Ele fez naquela cruz, e vivemos a mensagem que foi passada naquela cruz. Para os outros, parece loucura. Um homem que tinha todo o poder morrer numa cruz, mas para mim e para você, que entendemos a mensagem, é o poder do Senhor nas nossas vidas. Então, viva a vida que o Senhor te deu, segundo o propósito dele. Carregue a sua cruz e viva e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Amém? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor.